Pronto, o Pronto. professor Alfredo Pereira Júnior é graduado em filosofia pela Universidade de Juiz de Fora. Ele também é graduado em administração de empresas, né, pela Fundação de Ciências Contábeis. É mestre em filosofia e também doutor, né? Trabalhou no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, trabalhou também um período em Zurique, né? Zurique é Suíça, não é isso? Suíça. E ele vai hoje nos trazer a sua palestra, né? Sobre a sua teoria e também vai comparar com as ciências, né? Com as mais diversas ciências. Então a palavra está com ele agora. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pela atenção de vocês. Eu vou falar um pouco sobre o trabalho que eu tenho feito já há 40 ou mais anos, né, que recebeu o nome de monismo de triplo aspecto, e é uma filosofia que abrange partes da epistemologia, abrange um pouco de fenomenologia, ontologia e metafísica. Então, ela tem vários componentes filosóficos, né? E então eu vou apresentar para vocês, né? Para vocês questionarem ou perguntarem, né? Sobre algo que for de interesse de vocês. Bem, do ponto de vista da epistemologia, a abordagem é realista, né? Realismo crítico. Realismo no sentido de que eu entendo, né, que a mente faz parte de uma realidade maior, certo? E que essa realidade maior ela tem componentes que são independentes da mente, né? E a mente procura, né, conhecer essa realidade dentro dos seus limites, né? E então, tanto as ciências, quanto o conhecimento comum, quanto a filosofia, né, são tentar modos diferentes de conhecer essa realidade em perspectivas diferentes, né, de diferentes pessoas, diferentes grupos, diferentes culturas, mas essa realidade ela não é criada pela mente. Então, eu divido dos vários tipos de idealismo, né, que entendem, né, que a mente que cria a realidade, né? Bem, isso em linhas bem gerais, né? Do ponto de vista da fenomenologia, eu entendo que a nossa experiência, as nossas vivências, melhor dizendo, né, do ponto de vista da fenomenologia existencial, as nossas vivências, elas desvelam o ser da realidade por meio das formas, né? O conceito aristotélico de forma é muito importante, porque nós temos as formas mentais, as formas da natureza, e existe, então, um esforço, né, para a mente apreender as formas da natureza, né? Só que a gente não apreende as matrizes últimas da realidade, né? Como queria Platão, né? As ideias, né? As formas puras. A gente não apreende, nós não conhecemos essas formas que geram todo o processo do ser, né? Que compõem o ser e geram todo um processo de recombinação, de transformação ao longo do tempo. O que nós conhecemos? Nós conhecemos e vivenciamos, né? Mais do que conhecer, nós vivenciamos uma complexidade. A natureza é complexa, né? Nós temos formas que interagem entre si, interagem com a matéria, né? No sentido aristotélico, de interação entre forma e matéria, e é o resultado disso que se apresenta na nossa experiência, nas nossas vivências, certo? Então, nós temos uma experiência do ser na medida em que, né, ele se expressa nos fenômenos vivenciados, né, e essa experiência é a experiência das formas, porque, né, tanto a mente quanto a realidade se estruturam em formas, né? Só que essas formas elas estão entrelaçadas entre si, elas estão se recombinando, gerando
combinações diferentes a cada momento. Então, as nossas vivências são muito variadas, né? As nossas vivências, elas são vivências do complexo, né? Então, isso é uma abordagem mais contemporânea, né? Por exemplo, Prigogine, Morin, Edgar Morin, da gente estar envolto na complexidade. Nós não estamos num mundo de formas ideais ou formas puras, né, que a gente possa discernir, né? Certo? Então, isso na abordagem fenomenológica, no monismo triplo aspecto, né, é uma fenomenologia do vivido, como em Heidegger, Merleau-Ponty, né, e que o ser se desvela nas formas, né? E o importante das formas é a sua qualidade. Cada forma tem uma qualidade, né? E uma combinação de formas vai gerar uma combinação de qualidade. Então, por exemplo, o sabor do vinho tem muitos tipos de sabor de vinho, né? Quem é conhecedor sabe, né? Cabernet, Merlot, tem um monte de. Então, o que distingue um sabor do outro? A forma, né? Então, mas essa forma por sua vez, elas são formas, são combinações de muitas outras formas, né? Que se apresentam no sabor de cada vinho. Então, tem que ter bastante experiência para discernir, né, as tonalidades do vinho, né? Ou mesmo na música, ou qualquer realidade vivida, nós estamos lidando com uma complexidade. Um ser vivo é uma composição de forma, né? Cada segmento do DNA, ele traz um componente formal para a composição desse ser, né? Nós interagimos com o mundo em que temos temos acesso perceptivo a muitas formas, né? As cores, os sons, né? Os sabores, os odores, tudo isso são formas. Então, o ser se desvela para nós pelas formas percebidas, né? Só que, né, quando a gente constrói representações do ser, por meio, né, da linguagem, principalmente, né, de signos em geral, né, na semiótica ou na linguística, quer dizer, usando a linguagem, né, nesse caso, eu digo que o ser se desvela, porque, em vez de ter um acesso direto às formas, nós estamos tendo acesso a uma representação, né, linguística ou imagética, ou o que seja, né? Então, quando a própria ciência trabalha com representações, as teorias científicas são representações. Então, né, embora um cientista ele conheça, né, fórmulas, né, conheça muitas teorias, conheça muitos dados, né? Por exemplo, um biólogo que estuda taxonomia, ele conhece muitos nomes dados para as espécies, né? Mas para ele conhecer a espécie, ele tem que interagir com o ser vivo, aprender as formas desse ser vivo, por exemplo, sair a campo, né? Observar, olha, né? Uma jabuticaba é isso aqui, ó, que eu estou vendo, né? Não é o nome jabuticaba que vai desvelar o ser da jabuticaba, né? É a visão, o toque, o cheiro, o contato perceptivo com a jabuticaba que vai desvelar o ser da jabuticaba, né? As formas que compõem o ser da jabuticaba. Certo? Então, isso do ponto de vista fenomenológico. Tá? Agora eu vou falar do ponto de vista da ontologia, que vai ser o assunto dessa palestra principal. E depois eu vou citar também a metafísica. Bem, a ontologia do monismo de triplo aspecto, ela é uma ontologia que eu chamo de interdisciplinar, porque ela procura integrar os resultados das ciências, né? As ciências trabalham com representações, né? Então, nós temos conceitos na ciência, né, que se referem a tipos de seres, né, da realidade, né? E no estudo da consciência, que é o grande assunto do monismo de triplo aspecto, é o estudo da consciência, né? Tem três aspectos que são necessários, né, para existir a consciência. Quer dizer, essa é a tese principal do monismo de triplo aspecto. Eu não vou poder
tratar de toda a elaboração, né, que eu fiz aí em mais de 20 anos, né? Mas a tese principal é que, para existir consciência, precisa de 3 aspectos. O aspecto material, que é estudado na física, na química, na biologia, até na sociologia, né? Nós temos, por exemplo, o materialismo histórico, né, que vai estudar a matéria social, né? As relações sociais, o modo de produção, né? Então, essa parte material, ela é um dos componentes necessários para existir consciência. Quer dizer, eu tenho que, para um ser consciente, ele tem que ter um corpo material, ele tem que ter sede, fome, né? Sentir frio, calor, né? Ele tem que ter esses drives, né, biológicos para ter consciência. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora. O segundo aspecto que é necessário é a informação, que eu entendo aristotelicamente como uma transmissão de formas, né? Então, o nosso sistema nervoso que constrói os episódios conscientes, né? Aquilo que não atinge o nosso sistema nervoso, a gente não tem como incluir na nossa vida consciente. Então, o sistema nervoso ele está dentro do nosso corpo, né? Ele não é só o cérebro, é o cérebro, o coração, o estômago, né? Tem né, os músculos são fundamentais, né? As conexões entre neurônios, células gliais, músculo, isso que nos dá, né, nos permite formar um sentido de eu, né? De um ser, né? Um ser que tem consciência, né? Então, por que a informação é necessária? Porque o mundo, para nós, ele chega através da informação, através de sinais, né? Eu estou vendo um elefante, o elefante não está dentro do meu cérebro, o elefante está lá fora, eu estou percebendo sinais, né? Fótons que incidem no corpo do elefante se refletem e chegam na minha retina e vão até o meu cérebro aqui na parte de trás e depois são processados, né? Esses sinais são processados, então é aí que eu construo a imagem do elefante, certo? Então, é através da informação que a gente constrói os episódios conscientes. A consciência trabalha com episódios que duram, né, por volta de 2, 3 segundos, né? O nosso sistema nervoso constrói esses episódios a partir dos sinais, né? Então, o mundo ele chega para nós através de sinais, através da informação, né? Então, a informação é necessária para que exista consciência. Agora, pode existir um sistema ou um ser que tenha um corpo e que tenha processamento de informação e não seja consciente, porque falta o terceiro aspecto. Né? Os computadores, os robôs, eles têm um corpo material, né? E eles processam informação, pode captar, inclusive, sinais visuais, né? Com uma câmera, pode captar com um microfone, captar sons, etc. Mas falta o terceiro componente. Esse componente é a sentiência, a capacidade de sentir e atribuir sentido, né? E aí a gente entra numa questão de semântica da palavra sentir, porque ela vai ser bem abrangente, tá? Vai ser desde as sensações básicas, como frio, calor, né? Sede, fome, vai passar por todas as qualidades sensoriais, né? Que a gente aprende através dos sentidos, vai passar, né, pelos afetos, né, tudo aquilo que a gente sente, né, tudo aquilo que a gente usa a palavra sentir, né? Então eu sinto amor, né, eu sinto ódio, né, eu sinto prazer, eu sinto dor. Então todos esses estados afetivos são também fazem parte da sentiência, né? Também, né, o significado que a gente atribui, né, para as palavras também, né, o sentido da linguagem, né? Então, o sentido inclui também o significado das palavras, né, das frases, e o sentido da vida, né? Qual o sentido de estar existindo, né? Tudo isso, então, a capacidade de sentir, ela engloba tudo isso, tá? E as máquinas não têm essa capacidade de sentir, então, por isso elas não são conscientes, elas têm um corpo para processar informação, né? Então, a tese principal do modernismo de aspecto é essa, que precisa ter um corpo, ter processamento de informação, porque processamento de informação é recepção de formas, né?
em termos aristotélicos. A informação é uma forma que se transmite, né? Então, eu tenho um filme gravado no pendrive, eu passo isso para o computador, para o HD do computador, né? O que é o filme? O filme é uma composição de formas, né? Então, eu transmito a informação do pendrive para o HD, né? Eu estou transmitindo formas. A informação né, aquela história lá do Shannon, né, emissor, receptor. O que o emissor está passando para o receptor? Está passando a forma, não está passando a matéria, né? A comunicação, né, através da informação, é a transmissão da forma, de um sistema material para outro. As matérias ficam separadas, cada um tem a sua matéria, né? O pendrive tem a sua matéria, o HD tem a sua matéria. O que passa do pendrive para o HD? A forma, né? E isso é fantástico, como é que passa com fidelidade, né? Você pega um filme que está no pendrive, passa para o HD, é o mesmo filme, e a matéria é diferente. Quer dizer, a forma, ela pula de uma matéria para outra, né? Isso aí eu acho isso fantástico, embora seja do nosso dia a dia, né? Bem, então, tudo isso compõe a sentiência, certo? Certo? Então, a ontologia do molinho de triplo aspecto, ela vai enfocar esses três aspectos, e esses três aspectos são tratados por diferentes ciências. Então, se eu vou falar de processamento de informação do sistema nervoso, eu tenho que estudar neurociência, certo? Como é que é isso, né? Você tem os potenciais de ação, você tem, né, as ondas cerebrais, né, que várias faixas de frequência, né? Tem os chamados potenciais evocados, né? Se eu estou lendo um livro e tem uma coisa escrita errado, tem uma palavra grafada escrita errada, né? Isso, dentro de 600 milissegundos, isso vai me causar uma onda. Quando eu noto o erro, né? Isso gera um potencial evocado, e isso é mensurável com o eletrocefalograma discal, né? Põe um eletrodo aqui e ele vai captar um aumento de amplitude das ondas cerebrais. Então, esse processamento de informação no sistema nervoso é estudado na neurociência, né? Os afetos, as emoções, né, que fazem parte da ciência, capacidade de sentir, são estudados na psicologia. Tem um monte de estudos sobre afetos e emoções na psicologia, até na psiquiatria, né? Os transtornos de humor, de ansiedade. Tudo isso é estudado cientificamente, então a gente tem que estudar uma perspectiva interdisciplinar para a gente estudar a consciência. Então, eu sempre procurei, né, tratar da consciência nessa abordagem interdisciplinar. Eu vou falar mais um pouco sobre isso daqui a pouco. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a metafísica do monismo de triplo aspecto, que é algo que eu fiz mais recentemente, tá? Porque até um certo momento, eu estava fugindo da metafísica, que é muito difícil, né? Mas aí, eu estava num evento, até foi lá na Itália, né, em Cesse Levante, e um cientista muito renomado, né, o Joseph Brenner, ele estava na plateia. Ele é um químico, mas que também escreve sobre teoria de sistemas. Eu já tinha conhecido ele aqui no Brasil, já tinha conversado com ele. Ele tem um livro chamado Lógica na Realidade, muito interessante. Depois da palestra, ele me chamou para conversar e falou: Alfredo, mas por que é monismo, né? Você tem três aspectos, tem que ter os três, né, para ter consciência, mas o que confere a unidade a esses três aspectos para ser um monismo, né? Aí eu fiquei matutando, pensando, falei, mas o que tem de comum entre a matéria, a informação e a capacidade de sentir? Aí talvez por influência de filosofias antigas, né, porque eu estou cada vez mais percebendo que o meu modo de pensar é muito semelhante à filosofia chinesa antiga, isso graças ao meu amigo Antônio Florentino, que está me ensinando um pouco de filosofia chinesa antiga. Vou até mostrar aqui esse livro aqui que ele me deu, eu ainda não li, mas é sobre o I Ching, né? Esse livro aqui, né? Eu vou ler agora. Mas, em poucas palavras, né? Eu cheguei ao conceito de energia, que certos ramos do budismo também utilizam. Quer dizer, então, a energia é o estado basal do ser, ou o estado do ser em potencial, que se atualiza na matéria
na informação e no sentir, certo? A matéria é uma energia cristalizada, digamos assim, condensada, né? Pela própria equação de Einstein, né? A gente nota que a matéria é energia, só que concentrada, né? A informação, aí a ficha caiu, porque o meu doutorado foi sobre Boltzmann, né? Que estudou a segunda lei da termodinâmica, né? O aumento da entropia, etc. E a fórmula da informação do Shannon e a função de distribuição do Boltzmann. Quem é físico sabe o que eu estou falando aqui. É um assunto muito complicado. Eu passei 9 anos estudando o Boltzmann. Mas, tentando resumir a ópera, é o seguinte: se a energia tivesse distribuída de um modo totalmente uniforme no espaço, nós teríamos uma redundância e nós não teríamos informação. Se a energia tivesse distribuída de um modo totalmente caótico, nós teríamos muita variedade e também não teria informação. Então, a informação ela é um modo, ela reflete padrões nos quais a energia se estrutura no espaço. O espaço é fundamental para a informação, né? Então, você tem uma estrutura no pendrive e essa estrutura passa para o HD. Se você olhar o HD no supermicroscópio, você vai ver que aquela informação vai ser um monte de pontinhos, né? De magnetização lá no disco, no HD, que é um disco, né? Hoje em dia já é o HD, já é um transistor, sei lá, um circuito integrado, né? Esses SS, sei lá do que, né? Mas se o então, a informação é um padrão no espaço, né? E o que é o sentir? O sentir é um padrão no tempo, porque todo sentir é no tempo, né? Já dizia Kant, né? O tempo é o sentido interno. Então, para falar em termos um pouquinho mais técnicos, né? O sentir ele envolve padrões de frequência, amplitude e fase das ondas, de ondas, né? Isso no sistema nervoso. É assim, né? Então, por isso que ninguém conseguiu até hoje localizar as emoções, os afetos, em lugares, regiões do cérebro, porque as emoções são tipo de padrão no tempo. O afeto também. É uma onda que tem uma identidade, né? Não sei se alguém aqui já estudou como é que aparece num gráfico o som de cada instrumento musical. Vocês vão ver que cada instrumento musical tem um tipo, né, de onda, do timbre dele, né? Então, os sentimentos também são assim. Só que isso precisa ser estudado cientificamente, porque ainda não se sabe bem, né? Porque as pessoas ficam procurando o sentimento, o afeto no espaço, mas não é no tempo, né? Assim como uma composição musical, ela é no tempo, né? A música acontece no tempo, então o sentir é muito parecido com a música, né? São padrões que se sucedem no tempo, com modulação de frequência, amplitude e fase, que é o que se estuda na engenharia, né? Acústica, essas coisas. Certo? Então, eu cheguei à conclusão de que a energia é o que une a matéria, a informação e o sentimento, o sentir. Esse sentir foi chamado de energia psíquica, né? Pelo Freud, em um certo momento, e pelo Jung. O Jung diz, né? Existe uma energia... Essa energia psíquica é diferente da energia física, tá? E é diferente da energia informacional, que é chamada entropia de Shannon, né? A tal da entropia de Shannon é a energia informacional. E o que é energia psíquica? É aquilo que está embaixo quando a gente está deprimido, certo? Você está deprimido, você pode comer chocolate e comer açúcar puro, você não vai sair da depressão, porque não é falta de ATP, não é falta de glicose, não é falta de energia química, físico-química, é falta de energia psíquica, né? Então, o sentimento é a energia psíquica.
que acontece como um padrão, uma complexidade de padrões no tempo, né? Então, por isso que não se encontra isso na neurociência, até hoje, né? Procuraram no lugar errado, procuraram em disparos neuronais e coisas que tais, ou regiões do cérebro, né, que estariam, né, situados os sentimentos, mas não é isso, é no tempo, né? E aí a gente pode fazer uma relação com a filosofia de Aristóteles no seguinte sentido, né? O que seria o ser em Aristóteles, né? Um livro que me marcou muito foi o livro chamado O Problema do Ser, em Aristóteles, de Pierre Aubin, que ele mostra que Aristóteles não tem uma teoria do ser definitiva, não, ele problematiza o ser, né? As categorias, né, no órgão são modos de falar do ser. Então, é sobre a linguagem. O professor Luiz Henrique, uma vez, fez uma palestra na Unicamp dizendo isso, e eu, na época, eu não concordei, mas hoje eu concordo. As categorias de Aristóteles são sobre como nós falamos sobre o ser. Agora, o que seria o ser em Aristóteles? Seria, né, o abrangente, aquilo que abrange todas as formas, né? E mais ainda, eu diria, isso é um pouco controvertido, mas eu acho que eu não consigo ver outra solução. A matéria é uma das formas do ser, a matéria está no ser em Aristóteles, né? Só que ela é uma forma que corrompe as outras. A matéria ela é dinâmica, né? Ela é incerta, né? Então, quando as formas interagem com a matéria, que seria uma das formas do ser, né? A matéria está no ser, ela não é uma aparência, ela é real, né? Quando as formas interagem entre si com a matéria, né, elas adquirem formam um composto, né, que seria uma substância composta em Aristóteles, mas eu não uso o termo substância para evitar falar de essência, de substância. Eu entendo que a realidade é um processo, né? O Ronald Pinho me ajuda, né, a discutir isso, a entender isso. A realidade é um processo em que as formas estão se combinando, sempre, né, e interagindo com a matéria. A matéria insere um elemento de irregularidade nisso aí, que foi chamado de acaso pelo matemático francês Cournot, num sentido muito peculiar, né? Por isso que quando eu falo em acaso de Cournot. O que é o acaso de Cournot? É o seguinte: tudo é determinado, não tem nada que seja aleatório. Tudo é determinado, mas as relações entre as coisas não estão pré-determinadas, né? Os encontros, né? Então, eu estou vindo numa rua e vejo uma pessoa vindo noutra rua, e cada uma tem sua vida determinada pelos fatores, né, que compõem o seu ser. Mas esse encontro, de repente, eu vou bater a cabeça sem querer com uma pessoa, né? E aí, de repente, a gente começa a conversar, faz uma amizade, muda alguma coisa da minha vida. Esse encontro não está predeterminado. Isso é acaso de Cournot. Então, eu entendo que o processo da realidade é assim, porque os componentes da realidade são as mesmas formas que eu chamo de formas elementares, tá? Elas estão na natureza, elas estão interagindo entre si com a matéria, né? No estado potencial, esse conjunto de formas eu chamo de energia. O que é energia? Todas as formas que existem de modo eterno, elas não foram criadas e nunca vão sumir. As mesmas formas, elas são eternas, né? O agrupamento que abrange todas as formas é o ser, né? Só que no estado potencial é a energia, e ele pode, então, entrar num processo de atualização por meio das interações das formas entre si com a matéria. Aí nós temos a realidade da experiência, né? A nossa experiência nós vamos encontrar todas as formas que existem interagindo entre si, interagindo com a matéria, gerando a complexidade, né? Então, aí, né, essa é a metafísica do monismo triplo aspecto, ou seja, existe um estado basal, que eu chamo de energia, em que todas as formas estão em potência, né? E temos, né, a atualização dessas formas na experiência de um modo da complexidade. Elas estão entrelaçadas entre si, interagindo com a matéria. A matéria ela
introduz a contingência, né, por meio do acaso no sentido de Cournot, né, porque essas interações entre as formas não estão predeterminadas, né, e elas vão ocorrer ao mesmo tempo em que elas estão encarnadas na matéria, né? E, né, por que eu bati a cabeça com uma pessoa? Porque eu tenho uma cabeça que é uma coisa material, certo? Se essas formas estivessem no mundo das ideias platônicas, elas não haveria gente batendo a cabeça, né? Essas formas estão na natureza, estão interagindo entre si, estão gerando seres complexos como eu e outra pessoa, né? E essas pessoas estão encarnadas na matéria. E isso gera encontros, né? Colisões ou desencontros, encontros e desencontros. Né? É o nome de um filme aí da Sofia Coppola, né? Encontros e desencontros, né? Nesse filme é interessante, né? Uma garota e um homem mais velho encontram no aeroporto, né? Não lembro exatamente, mas é isso. Temos encontros e desencontros. E daí se gera o processo da realidade. Isso é totalmente compatível com a ideia evolucionista, né? De Darwin e outros, né? Então, essa é a parte da metafísica. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a ontologia, né? Que é essa ontologia interdisciplinar. Tem um assunto que o Ronald abordou, que faz muito tempo que eu não penso, mas que é importante. Eu acho que em 1999 eu escrevi algo a esse respeito, né? Que é a questão das chamadas redes, né? Porque quer dizer, são termos da ciência, né? As ondas, né? Nós temos as ondas cerebrais, as ondas sonoras, né? A realidade para a própria ciência, né? Não temos só os elementos químicos da tabela periódica, nós temos também ondas, né? Essas ondas, no caso da onda visual, é gerada por uma partícula chamada fóton, né? E as ondas químicas que nós temos no nosso cérebro, né? Muito neurocientista não sabe disso, mas elas são geradas por íons metálicos, né? Íon de cálcio, íon de sódio, de potássio. Então, a nossa consciência ela depende muito de íons metálicos. Né, nós somos feitos de matéria orgânica, né? Mas o que está formando as ondas que são capturadas pelo eletrocefalograma são íons metálicos. Por isso que você põe um eletrodo aqui no scalpo, você capta elas, porque são partículas metálicas que estão mexendo, né? Formando ondas estruturadas dentro do nosso cérebro. Né? Mas, então, ondas e redes do quê? Né? De nódulos, né? Esse nódulo pode ser uma célula, né? Então, a gente tem que tentar entender isso, né? Por que é assim, né? E, por incrível que pareça, isso tem muito a ver com a religião, que quer dizer religar, no sentido de religar. Por que isso? Aí que é uma hipótese, né, que eu trago para a gente conversar. Né? Nesse processo de passagem da potência para o ato, existe um jogo de segmentação e integração. Né? E isso na física tem muito a ver com a entropia e a negentropia, que estão num jogo, né? Entropia negativa. Né? Isso aí foi o Schrödinger, né, um dos criadores da física quântica, que escreveu um livro, What's Life, o que é vida, em que ele falava da entropia negativa. Porque se só tivesse entropia positiva, o universo rumaria para a chamada morte térmica, né, um estado que não acontece mais nada. Né? Só que o ser vivo acontece muita coisa, acontece o metabolismo. Né? Por quê? Porque existe também a entropia negativa, negentropia. Então, assim como a informação ela é um meio termo entre a redundância e o caos total, né? Uma variedade muito grande de sinais é um caos. Né? A informação ela tem um certo grau de redundância e um certo grau de variedade. Né? Não sei se vocês já estudaram o Ashby, né? Ele tinha a lei da variedade requerida para que exista informação. Tem que ter uma certa variedade, não pode ser totalmente redundante. Mas também não pode ser uma variedade grande demais, porque aí é ruído. Uma coisa assim que não tem padrão nenhum é ruído. Né?
Desse mesmo modo, existe também na natureza, nesse processo de passagem da potência para o átomo, quer dizer, da energia para os aspectos, dos aspectos para os sistemas, né? Eu não falo em substância, eu falo em sistema, né? Sistemas dinâmicos, é o termo da ciência atual. Porque se a gente falar, corresponde à substância aristotélica, mas se a gente falar em substância, as pessoas pensam em substância pensante, substância extensa lá do Descartes, né? Ou vai pensar em essência de São Tomás de Aquino. Então, eu evito a palavra substância, falar de sistema, teoria de sistema. O que é um sistema? O sistema é composto de elementos, quer dizer, a realidade se divide, se fragmenta em elementos, mas esses elementos não estão separados entre si como as mônadas lá do Leibniz, né? Embora as mônadas refletem o mundo inteiro, mas elas não estão conectadas entre si, né? Bem, mas desculpe, eu não devia ter citado Leibniz, que é um filósofo muito profundo, né? Mas eu estou querendo dizer o seguinte, que a realidade se fragmenta, mas esses fragmentos não são isolados. Não existe sistema isolado na natureza, não existe nada que esteja totalmente isolado, tudo está relacionado com tudo, né? E um dos motivos disso é o chamado entanglement, né? O emaranhado quântico, né? Existe uma conexão de tudo com tudo, que é invisível, né? Mas existe, tá? E ela não é um almoço grátis, assim, não, está tudo conectado com tudo por causa de que Deus criou o mundo. Não, não é isso. Não. Né? No monístico aspecto, não existe um Deus criador. Existe um Deus como destino, assim como o primeiro motor de Aristóteles. Ele é a causa final. Né? Então, Deus é causa final. Não existe um criador. Né? As formas são eternas, elas se recombinam, né? E nesse processo evolutivo, as formas se recombinam e se fragmentam e se religam. Que é uma rede neural, né? Que é usada hoje em dia até na tecnologia aí de reconhecimento de faces, de piloto automático de avião e tem até carro que não precisa de piloto, né? Tudo isso é com rede neural. Rede neural são vários nodos que estão, cada um tem uma autonomia, né? Só que estão conectados, né? Então, é um processo de segmentação e religação. E por que a humanidade... a religião é tão importante para a humanidade? Porque os indivíduos também precisam se religar. Também precisam encontrar, né, uma comunidade, uma comunidade espiritual da mente, né, das mentes, um sentir coletivo, né? As pessoas não querem sentir de um modo solitário, né? Nós queremos sentir junto. Então, vamos ver uma torcida de futebol, as pessoas estão torcendo junto, elas estão compartilhando seu sentimento, né? Por que a pessoa sai de casa e podia assistir o jogo sentado no sofá, tomando uma cerveja, no telão? Por que ela sai de casa e enfrenta o trânsito, enfrenta um monte de coisa para assistir o jogo no estádio? Para estar junto com as outras e compartilhar o sentimento, né? Então, concluindo, tá? Porque eu acho que eu já estou trazendo muitas hipóteses, né? Para conversar com vocês. Mas, concluindo, né, esse processo do ser está se atualizando, está sempre se atualizando, né, e se atualizando sempre de modos diferentes, ele inclui essa segmentação, essa formação de partes, né, átomos, células, né, planetas. Mas essas partes, podem ser pequenas ou grandes, né? Elas não estão isoladas, elas se conectam entre si e geram padrões globais. Mas esses padrões globais, eles existem na medida em que as partes, né, estão se conectando e interagindo, né? Não é algo assim, né? Assim, que venha de cima para baixo, como se diz, né? Não é top-down, né? Quer dizer, é um top-down, mas que depende do que vem de baixo, do bottom-up, né? À medida que existe o bottom-up, pode existir o top-down, mas se não existir a interação entre os componentes, entre as partes, não vai existir esse efeito mais global, mais geral.
E isso a gente tem estudado cientificamente há 35 anos, né, num grupo da Unicamp, né, sobre sistemas auto-organizados, né, que essa auto-organização seria justamente essa capacidade de um sistema de gerar uma funcionalidade a partir das interações entre os componentes, né? E isso é muito importante, por exemplo, na política. O que seria uma democracia funcional, né? Uma democracia em que há uma interação entre os cidadãos, cidadãs, gerando, né, uma forma de governo, uma forma de agir, né, das pessoas, uma conduta das pessoas, né, coletiva na sociedade, mas que está embasada na atividade de cada componente, né? Não é algo assim ditatorial ou autocrata que vem de, de uma hierarquia, né, de cima para baixo. Bem, gente, então vou encerrar aqui e fico à disposição para a gente conversar sobre algo que tiver for do interesse de vocês. Muito obrigado, professor Alfredo. Muito obrigado, profundo obrigado. Seu trabalho é de extrema importância. Extrema importância. Eu tô aqui conduzindo esse grupo de leitura de Aristóteles, mas né, depois as pessoas podem comentar, fazer comentários aqui, mas eu estou muito honrado em tê-lo aqui conosco pelo convite do Ronald, né, em poder trazer uma explicação que conversa profundamente com a ciência, com a neurociência, não é qualquer ciência, é neurociência, elementos aí profundos de física quântica e atrelando estes conhecimentos à filosofia clássica, né, e à energeia, que é um elemento que também consta nas filosofias antigas, clássicas, né, tal como Xing, e o próprio Aristóteles, assim, também trouxe esse termo. Eu quero que o Ronald faça algumas perguntas, depois eu farei outras, né, no decorrer, mas o Ronald tinha perguntas aí já para serem feitas, depois farei algumas. Muito obrigado, já de início. Agradeço muito a sua consideração. Vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho é com relação à questão que o professor levantou, né, das redes. Assim, eu estudei em outro autor a questão do procedimento dessas redes, né? Como é que essas redes procedem. Então, tem dois modelos ou duas figuras que ele coloca aqui no livro dele, que basicamente uma é justamente essa questão hierárquica e linear, né? Hierárquica e linear, que é a dele, só que existe são curvas, na verdade, que em um determinado momento tem uma linha que sai da curva. E aí ela não forma essa linearidade, entende? E o outro modelo é totalmente linear. São curvas que seguem curvas de curvas de curvas e por aí vai. Eu queria saber se essas curvas elas podem representar no mundo vivo, né, no mundo das coisas, vamos dizer assim, se elas podem representar ondas ou se é só um modelo teórico, como é que o professor vê? Bem, essa questão de ser linear ou não linear, isso diz respeito à representação matemática do fenômeno, certo? Acho que a sua pergunta no fenômeno, no próprio processo da realidade, a que isso corresponde, né? Eu diria que o termo geral para isso seria ressonância, né? A não linearidade vem de algum tipo de ressonância. Igual aquela situação que, de repente, quebra um copo por uma certa frequência da voz, né? É uma ressonância, né? Ou pode cair uma ponte, né? Se determinados tocar certos tambores em certas frequências de volume, né? Pode até derrubar uma construção, né? Por um processo onda de rádio. Onda de rádio. Onda de rádio. Ondas eletro... Como é que é? Esqueci o nome. Ondas eletromagnéticas sonora. que tem...
tem as ondas acústicas, né, chamadas acústicas, que estão ligadas com o som, mas, na verdade, são vibrações, né? E tem as ondas eletromagnéticas, que são compostas de fótons, né? São 2 tipos de ondas, né? Então, se várias ondas estão na mesma frequência, você tem a ressonância. Então, isso gera uma não linearidade. Agora, isso pode acontecer também numa reação química, né? O estudo da auto-organização começou nisso, estudando fenômenos não lineares, aquela reação de Belousov-Zhabotinsky, né, que o Prigogine estudou, chamado relógio químico, que você tem padrões que vão mudando, né, por algum tipo de fenômeno coletivo que acontece ali nas moléculas, né, que um fenômeno que acontece no nível microscópico que gera um padrão macroscópico, né? Tem isso, um exemplo mais simples é a chamada célula de Bénard, né, que tem nos livros do Prigogine. Você põe uma água para ferver numa panela, certo? Começa a formar pequenas bolhas, né? De repente está tudo borbulhando, aí emerge um padrão, né? Por que isso? Porque quando está fervendo, a vibração aumenta, então dá um processo de ressonância, aí você tem aquelas bolhas da água. Por que, né? Por que a água, quando está fervendo, faz aquelas bolhas? Por causa de uma ressonância. Você vai aumentando, né, a energia ali, no caso o calor, as vibrações vão aumentando e começa a gerar um fenômeno coletivo, né? Elas colidem entre si, né? E isso gera um padrão macroscópico, né? Aquelas bolhas da água fervendo, né? Agora, isso não seria ressonância tecnicamente falando, né? Mas é algo do tipo, né? Você ter um comportamento coletivo. São comportamentos coletivos de moléculas ou de componentes de um sistema, né? Vamos falar em termos geral de componentes de sistema. Comportamentos coletivos geram as não linearidades. O que é uma revolução política, né? O que foi a Revolução Russa lá em 1917, né? Foi que as pessoas se formou uma multidão, né? O que foi a tomada da Bastilha lá na Revolução Francesa, né? Um comportamento coletivo mudou, né? O regime, certo? Então são comportamentos coletivos que geram as não linearidades. Porque, pela chamada lei dos grandes números, ou pelo mesmo pela segunda lei da termodinâmica, os sistemas tendem ao equilíbrio, né? No equilíbrio está acontecendo um monte de coisa, mas não muda nada, né? O estado macroscópico não muda. O sistema chega no equilíbrio, o estado macroscópico dele não muda nada, fica. Mas no plano microscópico está acontecendo um monte de coisa, mas sempre tem movimento browniano em qualquer líquido, né? Mas se você olha o líquido assim de cima, né, no recipiente, não está acontecendo nada. Por quê? Porque está no equilíbrio. No equilíbrio, as coisas se anulam. Agora, se você tira o sistema do equilíbrio, você tem comportamentos coletivos que geram esses fenômenos não lineares. Pode ser numa chaleira, aí, numa panela com água fervendo, ou pode ser também na sociedade. Certo? Em qualquer sistema. Na teoria de sistema, pode ser sistema físico, sistema social, qualquer sistema, né? É teoria geral do sistema. Não sei se respondi. Respondeu sim. Agora o Estevão vai fazer as perguntas, né, Estevão? As perguntas aí. Posso fazer sim. Tinha algumas aqui que estavam me intrigando já. Eu achei muito interessante a relação que você trouxe com o pensamento do Spinoza, né? Porque o Spinoza também tem um elemento ali na questão das afecções que me parece muito aquela época que ele criou um pouco também para tentar trazer um outro elemento do intangível entre a empiria, que é sempre essa repetição, né? E a racionalidade, que também
encontrava certos padrões que sempre se condensavam, né, e, portanto, não poderiam não ser aquilo que eles são, né? Então, a gente vê como na história da filosofia essa ideia do ser, ela tem que ter alguma similitude que muitas vezes nós recaímos com a ideia da representatividade de um elemento. Por exemplo, nós podemos representá-lo, portanto, nós temos a sua melhor forma, ou a forma mais adequada possível para nós pensarmos, e então, enfim, a partir dessas secções, nós derivamos, então, considerações sobre o ser, né? E dito isso, eu queria trazer um elemento que está muito implícito na sua conversa, né, que é o elemento do ainda não, né, do ainda não chegou, né? Então, você vê como a física quântica tem esse elemento da onda, né, que ainda não chegou, né? Por exemplo, você joga uma partícula, essa partícula ela pode se dividir em duas, pelo menos pelo experimento famoso da dupla onda, né? Ela se divide em duas, mas tem uma que ainda não chegou, que a gente não vislumbrou, né? Me parece que é um pouco isso que a gente também encontra na própria amígdala cerebral, né? Que é um núcleo cerebral que a representação não chega, né? Teve de passar pelo processo evolutivo do nosso cérebro para criar hipocampo e, posteriormente, pré-frontal, córtex pré-frontal, né? Para poder dar essa dimensão, talvez até de tempo, que você falou ali. Porque o tempo também é uma dimensão que a gente tenta, de certa forma, dar alguma espécie de entendimento do tempo, né? Com cronos, com relógio, com estações do ano, né? A gente tenta dar alguma representação para isso. Eu fiquei fascinado e gostaria que você falasse um pouco mais da questão do tempo, porque eu acho que é um problema filosófico de primeira instância, né? Eu acho que em Spinoza, em próprio Aristóteles, depois com Bergson também, né, a ideia da duração, o conceito de duração. Tem o Alfred Whitehead, a ideia de processo, né, tem essa concepção que ela é minoritária, infelizmente, na filosofia ocidental, né, mas que ela é talvez majoritária na filosofia chinesa, né, pelo que pouco que eu conheço, né. Mas essa ideia de que a realidade está num processo, né, do potencial para o atual, e que esse processo você não pode cristalizar ele numa representação, em algo, né, assim, nas ideias claras e distintas do Descartes, né? Você não pode colocar esse processo numa camisa de força das ideias claras e distintas, né, de representações fixas, né? Então, acho que todos esses autores estão, que eu citei aqui, Heráclito, né? O primeiro, talvez, na filosofia grega, a destacar isso. Aristóteles pegou um pouco do Heráclito, né? Ele tentou conciliar Parmênides e Heráclito, né? Ao mesmo tempo, o ser e a mudança, né? Na teoria da potência do ato, que é o que está, ao meu ver, subjacente ao conceito de conatos em Spinoza. A pessoa tem uma potencialidade. Da potencialidade da pessoa, né? Que precisa ser atualizada, mas para isso precisa de condições objetivas, precisa viver numa sociedade que preza a liberdade, porque se a sociedade bloqueia a liberdade, a pessoa não vai conseguir realizar suas potencialidades, né? Então, o Spinoza já avançou no plano da vida social, né? Humana, social, essa questão, né? E a física quântica também tem isso, como você bem notou, embora seja uma discussão muito complicada, porque entre os físicos predomina uma interpretação idealista da física quântica, que é a mente que causa o colapso, né? Então, chamada interpretação de Copenhague. Então, é muito complicado, porque, nesse caso, nós temos aí um antropomorfismo na física, né? Quer dizer, é a mente consciente do observador que vai atualizar a potencialidade, né? Quer dizer, quem que é o observador? É um ser humano, né? Geralmente, pode ser um cavalo, mas quando os físicos estão falando, é
É quando o cara olha lá no microscópio que vai ter o colapso, né? Naquela história lá do paradoxo do gato de Schrödinger. Eu nunca entendi essa parte da física. Para mim, sempre foi a coisa mais a absurdidade da quântica, que a mim, na teoria eu entendi, agora na prática, né, não entendo mesmo. Mas tem físicos muito bons também que pensam que, né, no caso que você falou da dupla fenda, né, é um processo que, mesmo se não tiver ninguém olhando, vai acontecer. Né? Você tem uma partícula indo, passando por uma fenda e a outra, e vai haver um padrão de interferência entre elas, quer tem a gente observando, quer não tem. Né? E aí é um outro conceito importante, que é o conceito de interferência. Né? Só que ele é mais usado no plano macroscópico, interferência, né? Então, você olhar o mar, por exemplo, você tem um monte de onda, que as ondas estão interferindo entre si. Né? Você vê que vem uma onda forte, alta, mas aí vem uma onda voltando, interfere com aquela e ela diminui. Né? Às vezes o surfista está ali esperando para pegar aquela onda, mas ela, de repente, ela diminui. Por quê? Porque as ondas interferem entre si. Né? E pode até se cancelar. Tem interferência destrutiva e construtiva. Então, se você duas pessoas num lago, cada uma joga uma pedra de um lado, vai formar duas ondas e quando elas encontrarem, uma vai cancelar a outra. Né? É interferência destrutiva. Agora, na física quântica, não se fala de interferência de onda nesse sentido aí da física clássica. Né? Fala-se aí de coisas mais complicadas, porque é muito complicado porque muita gente interpreta que a função de onda, ela descreve probabilidades, não processos de partículas materiais, etc. Né? Então, aí a gente cai no idealismo, infelizmente, também. Mas a gente pode pensar o seguinte: você tem, em cada átomo, você tem níveis de energia para os elétrons. Então, há uma interferência, né, que, por exemplo, se um elétron ele muda de nível de energia, ele emite um fóton. Por que ele emite um fóton? Essa é uma pergunta que talvez o físico vai falar, mas você não pode fazer essa pergunta. Mas a resposta... O Richard Feynman, ele gostava, né, de falar essas coisas. Não, isso aí é filosofia. Mas ele mesmo tem um texto genial sobre o chamado princípio da menoração, que é algo baseado em Leibniz. É um princípio baseado em Leibniz. O que é isso? Né? Essa é a fundamentação, ao meu ver, de todo tipo de holismo, né? Visão do todo. O que é isso? A gente não sabe bem por quê, mas a natureza sempre escolhe o caminho de menor gasto de energia. Esse é o princípio da menoração. Né? Em Leibniz é assim, né? Sempre acontece o melhor dos mundos possíveis. E na física, isso quer dizer, isso é colocado assim, né? Um fóton, para ir de um lugar do espaço para outro, ele tem infinitas trajetórias. Só que ele vai escolher a que vai gastar menos energia. E como é que ele faz isso? Ele não tem um computador, mas a natureza é assim. Isso confere uma teleologia para todos os processos, né? Porque então, por isso que quando não pode assim um elétron mudar de energia e ficar por isso mesmo, porque a quantidade total de energia é fixa. No universo inteiro, a energia não aumenta nem diminui. Ela só muda de configuração, certo? Pode aumentar a entropia ou diminuir a entropia. Quando essa energia está numa configuração que não pode gerar trabalho, gerar movimento, nós temos aumento de entropia. Quando ela está numa configuração que ela pode gerar trabalho, a entropia negativa, né? Então, mas o total da energia do universo é fixo, né? Não muda, né? É a primeira lei da termodinâmica, lei da conservação da energia. Agora, além disso, tem o princípio da menoração, que é um princípio da física também, né? Ele vai dizer o seguinte, né? Que
sempre a natureza vai percorrer a trajetória mais econômica, de menor gasto de energia. Então, se um elétron muda de orbital, muda de nível de energia, a emissão do fóton é o modo mais econômico de manter a energia total do universo. Eu acho isso bonito, porque, né, é como se fosse uma inteligência que está na matéria aí, né? E é tão fantástico quanto você conseguir transferir um filme de um pendrive para um HD, né? Como é que é isso? Não tem um demoninho ali que está pegando cada sinal do pendrive e colocando na mesma ordem no HD. Não, isso aí vai de uma forma automática, vai tudo de uma vez, tudo já ordenado, não perde aquela ordem, né? A ordem do filme. As cenas do filme vão estar tudo na mesma ordem, né? Não muda nada, vai tudo assim, um pacotão. Por que isso? Né? Porque essa ordem é um modo da natureza de fazer o menor esforço possível, porque se fosse embaralhar tudo, teria que um custo, teria que ter gastar uma energia, mas a natureza não pode aumentar nem diminuir a energia total, certo? Então, isso é física e, ao mesmo tempo, é metafísica. É lindo, é absolutamente maravilhoso, né? Uhum. A emissão do fóton é uma espécie de entalpia, né? De organização do próprio universo. Você pode ir por esse... Acho que é a terceira lei da termodinâmica, se não me engano. É a terceira. O Ronald levantou a mão. Essa questão da informação, Alfredo, que eu queria te fazer uma pergunta. Por exemplo, na programação, né, a gente trabalha com comandos, né? Então, você tem o comando array, por exemplo. Aí você digita array e mais alguns comandos vai aparecer um arranjo, né? Só que esse arranjo é um arranjo abstrato, entende? Aí, se eu quiser, por exemplo, modelar esse arranjo, transformar esse comando que foi feito num desenho, né, num modelo, aí esse modelo, na sua opinião, ele continua sendo abstrato ou ele ganha uma concretude já que ele tem um desenho, assim? Não, ele ganha uma concretude, né? Porque gera uma ação. Mas o problema, eu acho que não é esse, tá? O problema das coisas abstratas, das representações, é que elas não têm as qualidades. Se a gente for ver, mas não é só na programação, não é só na lógica, não é só na matemática, não. Em toda a ciência ela está o tempo todo falando de coisas qualitativas, mas a ciência nunca explica a qualidade, né? E isso, quem disse isso aí não fui eu. Assim, quem disse isso primeiro foi o Heidegger, né? O Heidegger tem um livro chamado Princípio da Razão, que ele é todo um livro baseado no cheiro da rosa, né? De uma flor. Ele diz: a ciência não explica o cheiro da flor. A ciência pode explicar, né, a fisiologia da planta, pode explicar o solo, o papel do sol para fazer a planta crescer, a função da flor né, na reprodução da planta. A ciência explica um monte de coisa, mas ela não explica o cheiro, as qualidades, né? Assim como você tem um monte de estudo na medicina sobre dor, mas o que é a dor? A medicina não explica o que é a dor, né? Nem a psicologia, nem ciência nenhuma explica o que é a dor, o que é o prazer. As qualidades, todas as qualidades são pressupostas pela ciência, né? Então, quando você está fazendo programação, você está gerando comandos que vão fazer, passa essa forma daqui para lá. Mas você não está explicando aquela forma, né? Se a gente entende que o desvelamento do ser é pela presença da forma para nós, certo? Se você está usando linguagem de programação, está usando linguagem de matemática, terminologia científica, né? Tudo isso, você está revelando o ser, você está escondendo ele de novo atrás de uma palavra, né? Você não está na presença do ser, da forma, né? Das formas. Mais pessoas levantaram a mão?
Não sei se você concorda, Ronald, porque isso aí sempre a gente é uma polêmica entre nós, né? Porque assim, a abstração, ela hoje, né, principalmente essa parte de Big Data e tudo, que são grandes dados, é tudo abstrato. Tá? Eles dizem que é abstrato, né? Não tem nada concreto, você trabalha, eles dizem, linguagem orientada a objetos. Né? Então, são objetos que são objetos abstratos. Mas esses objetos abstratos, eles simulam, por exemplo, na robótica, né? O senhor estava falando aí da questão da robótica e tudo mais, mas para você criar um robô, você tem que simular primeiro ele na tela do computador, né? Você cria o modelo dele e você, a partir desses comandos, né? São comandos bem específicos, né? Eu citei os arranjos, mas o arranjo é o mais simples que tem, né? Esses mais complexos, eu não sei nem como é que faz isso. E aí você cria um modelo na tela e, a partir daí, você vai projetando, você vai girando, você vai fazendo o que você quiser com ele, né? E agora, como é que você transfere dessas formas abstratas para o robô concreto, né? O robô de metal e tudo mais. Isso aí é simples, você associa cada símbolo com uma operação de um transistor, um circuito integrado, que vai gerar vai passar uma corrente ou não vai. Se passar a corrente, vai acionar, né, um braço do robô, a perna do robô, né? Então, quer dizer, você tem uma transdução, né? É um chip. É um chip. Você tem uma transdução de sinais, né? Você começa com um símbolo. Esse símbolo vai estar associado com uma corrente num chip, num transistor. Essa corrente vai atingir, né, por exemplo, uma bobina que vai acionar uma perna do robô. Imagina que o que aciona uma perna do robô é uma bobina magnética. Você passa a corrente, o eixo dela se desloca e empurra a perna, certo? Então, são tudo mecânico, né? São uma série de encadeamentos de operações mecânicas. Quer dizer, o início você usa um sinal, mas esse sinal vai transformar, está associado com, esse símbolo está associado com uma corrente elétrica no transistor ou no chip. Certo? E aí, essa corrente vai acionar um efetor, né? O efetor pode ser, no caso aí, um motor, esqueci o nome, mas quando você tem uma bobina com um eixo dentro, esqueci o nome disso. Por exemplo, no câmbio automático dos automóveis, isso aí chama solenoide, né? Você tem um enrolamento, né, de um fio com um eixo dentro. Quando magnetiza aquilo, o eixo como ele liga alguma coisa. Né? Aquela chave do Tesla, né? Aquela chave do Tesla. Eu esqueci o nome daquela chave que o Tesla criou. Não, não é o dínamo, não. O dínamo é para você gerar energia a partir do movimento, né? Como o caso do alternador, certo? É uma coisa mais simples. É o que tem no alto-falante. O alto-falante, o que é? Você gera um campo magnético, ele empurra o cone do alto-falante e aí você vibra o ar, né? Isso tudo a gente pode usar o termo efetores, né? Você gerar uma ação a partir de uma corrente elétrica que vem a partir de um sinal. Então, quer dizer, tudo isso é concreto, tá? É concreto, mas não tem ali uma experiência qualitativa, né? O robô não tem experiência qualitativa. O alto-falante que está tocando a música, ele não experimenta a música, ele não sente a música, né? Por aí afora, né? O computador que gera uma imagem na tela, ele não percebe, ele não sente aquela imagem, né? A gente não usa o verbo sentir para imagens, né? Mas poderia usar. A gente sente cheiros, a gente sente dor, a gente, né, sente o sabor da comida, a gente podia também que você sente uma imagem, né? O computador não sente, né? Opa, o Ronald vai ter que sair. Ronald, muito obrigado, Ronald. Obrigado, então, Ronald. Valeu aí sua Valeu, tem que tomar meu remédio agora. Bom remédio, bom remédio.
Beleza, Tudo então, bem. valeu. Outras pessoas levantaram a mão, eu acho. O Rafael levantou primeiro, depois o Alex, para ficar na ordem aqui. Boa noite, parabéns pela palestra, muito bacana, muito legal essa exposição sua. E eu fiquei na dúvida assim, eu tenho duas perguntas, mas eu vou tentar tirar uma só, né? Em um momento da palestra, você falou sobre a consciência. O que seria consciência? E também se ela é capaz de transcender os símbolos que a gente tem em volta para descobrir a realidade e a verdade por trás dele. Pois é, uma boa definição da consciência é o título de um dos livros do Antônio Damasio, né? O sentimento do que acontece, The Feeling of What Happened. Porque pode acontecer alguma coisa e ninguém sentir aquilo, certo? Mas agora, quando eu recebo uma notícia, né, que faleceu uma pessoa que eu gosto, né? Aí eu choro, certo? Eu estou sentindo o significado daquele acontecimento, certo? Então, para mim, consciência é isso. Consciência não é um conhecimento, algo puramente cognitivo, não é puramente você estar de posse de uma construção linguística, né? Na memória do computador tem um monte de arquivos aí de texto, certo? Arquivos de Word, mas o computador não sente aquilo, não sabe o significado daquilo, né? Então, para ter consciência, o ser, né, a pessoa. Eu digo que todos os seres conscientes são pessoas, tá? Até uma abelha, se for consciente, é uma pessoa, nesse sentido, né? Então, na corrente alternada, corrente contínua é outra coisa, tá? Eu diria. Mas a gente pode conversar sobre isso também, porque isso tem importância na neurofisiologia. Eu estava lembrando de antes, que antes a gente estava falando daquilo do dínamo, aí era a palavra que eu queria falar era corrente alternada, mas acho que não era isso mesmo. Não. Então, muita gente entende que, ou identifica estar consciente com conhecer, né? Mas aí depende de como a gente define o conhecer. Se conhecimento é uma crença verdadeira justificada, né? Essa crença tem que ser algo na qual a gente acredita. Se você acredita, você tem um sentimento, então. Então, aí sim. Mas se conhecer, assim, derrubei aqui um... Ué. Opa. Vocês estão me vendo aí? Apertei. Muda. Desculpa, que aconteceu um acidente aqui, derrubei um prato da bateria. Ué, tá. Ih, a imagem ficou maluca. Bem, acho que agora melhorou. Alguma coisa aconteceu aqui que foi não linear, mas se conhecer é simplesmente você estar de posse de uma ideia, né, ou de um conceito, né? Então, para mim, não seria consciência, né? Conhecer, você tem que ter uma informação, né? Você tem que lidar com a informação e, ao mesmo tempo, lidar com o significado. O significado. Então, a teoria da informação ela é só sintática, né? Então, só a teoria da informação, só a informação não seria você está processando informação, não seria suficiente para ser consciente. Precisa também componente semântico, do significado. Então, eu entendo que, por exemplo, o chat GPT, ele é só sintático. Ele não... Né, os computadores que instanciam o chat GPT, eles não sabem o que significa aquilo tudo. Eles simplesmente combinam sintaticamente uma série de dados, né? Fazem isso muito bem, mas não tem uma semântica ali, uma semântica, não semântica de dicionário, porque a semântica de dicionário é só se relacionar uma palavra com a outra. Semântica do vivido, tá? Quando eu estou falando de significado, é do vivido.
Então, o ChatGPT não tem o significado vivido, a vivência. Então, não é consciente. Para ser consciente, tem que ter vivências, em outras palavras, né? Certo? Não sei se está respondido ou se você gostaria de mais esclarecimento. Sim, sim. Qual livro que seria esse que o senhor falou do Antônio Damasio, né? No Brasil foi traduzido como O Mistério da Consciência, mas o título original é O Sentimento do que Acontece, The Feeling of What Happens. É de 1999, tem uma segunda edição já em 2000, porque vendeu bem, né? Já saiu uma segunda edição em 2000. No Brasil foi lançado, acho que em 2000, com o título de O Mistério da Consciência, que foi um título infeliz, que não tem nada a ver com o original, né? Perfeito, para mim tá bem. E daí essa questão da consciência, como ela transcende os símbolos para a realidade daí? O símbolo, a máquina lida com eles, né? Então, a consciência não precisa de símbolos. Você pode ter uma consciência que faz uso, um ser consciente, uma pessoa consciente que faz uso de símbolos. A gente faz isso, né? O ser humano tem a dimensão do simbólico, né? Agora, também depende de como você você define simbólico, porque, por exemplo, em Cassirer, esse simbólico dele entra no que eu chamo de sentido também, né? Eu não sou grande conhecedor de Cassirer, mas é nesse Cassirer, né? Mas eu estou falando do simbólico e da lógica simbólica, tá? Dos símbolos lógicos. Por exemplo, se quem estuda lógica, né, formal, vai usar símbolos, predicados, A, B, C, né? Essas coisas, conectivos, essas coisas aí. Você combinar um monte desses símbolos lógicos não gera consciência nenhuma. Uma máquina pode combinar 1 zilhão de símbolos lógicos, a consciência não é uma questão de capacidade de processamento simbólico. Não é uma questão de inteligência, né? Consciência não é inteligência. Você tem a inteligência artificial, que não é consciente. Consciência é a capacidade de sentir o significado das coisas e das palavras, né? Que existe um nível do simbólico que o Jung tratou muito, que era esse nível de ter consciência de que alguma coisa mudou, que alguma coisa sofreu alteração. Né? Simbólico em Jung ou em Cassirer é outra coisa. Estou falando de simbólico da lógica simbólica, né? Porque se você muda o significado da palavra simbólico, aí, de repente, vai ficar próximo do que eu estou defendendo. Isso, exatamente. Foi o que eu tinha pensado. O Alex gostaria de fazer alguma consideração? Levantou a mão. Sim. Boa noite a todos. Professor Alfredo, esse grupo aqui mediado pelo professor Estevam é um achado que eu estou há alguns poucos meses aqui. Eu não sou muito entregado na filosofia, mas eu adoro as discussões aqui toda segunda-feira. Eu constantemente estou aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, né? Com o professor. Às vezes não foi o jogo do Palmeiras, mas entrou de férias e deu aquele fiasco que deu, né? Enfim, vamos estudar. O senhor comentou, eu sou muito cinéfilo, eu sempre trago alguns títulos de filmes, né? O senhor falou sobre energia, me veio na hora o filme Matrix, que nós viramos energia para as máquinas, nós viramos baterias para as máquinas, né? O senhor falou sobre a questão do cérebro, né? E que as máquinas se conectam com a gente pela coluna para ter acesso a nossos sistemas neurológicos, que é ali que vai produzir a energia. Então, realmente, eu tive esse insight na hora sobre o filme Matrix. Você também comentou sobre outro filme, né? Encontros e Desencontros. E Matrix, assim, é filosofia. Ele tem um plano de fundo, principalmente o primeiro, né? Os outros dois ficou muito comercial. É questão filosófica ali muito forte. Você vê a questão de dados, igual o Ronald trouxe, e
O senhor fala, ser ciente não é ser inteligente, né? E hoje Não, não, é diferente, é diferente. E temos as inteligências artificiais aí que se fala que é inteligências, mas a que ponto, né? E sempre é aquele temor, que às vezes realmente não pode acontecer, das máquinas dominarem, né? Assim que veio essa IA da Meta do WhatsApp, eu até perguntei, né? A gente se faz essas perguntas, vocês têm interesse em dominar a gente, escravizar a humanidade? E ela sempre responde que não, né? Então, essa é a minha colaboração na questão de filme. Nessa parte aí de filmes, eu diria que a energia é muito parecida com a força, né, do Star Wars. Eu acho que, não sei se vocês assistiram o Star Wars, seria mais essa força que está movendo tudo, né, e está em tudo, está em todo lugar. Que corresponde a Deus nas doutrinas, né, antigas, né? Deus como criador de tudo, que está em todo lugar, né, e tal. Aí eu coloco a energia, que é uma coisa assim mais impessoal, né? E eu entendo que Deus está mais no nosso destino. A gente busca, né, um estado de coisas melhor, que a gente tenha, como tem até uma religião que chama Deus é amor, né? Então eu acho que Deus é a religação das pessoas, do amor, né? Uma realização mais coletiva, né? É um estado, o paraíso, né? É isso, o paraíso é aqui na Terra mesmo, é quando a gente tiver uma vida melhor para todos, né? Realizando uma fraternidade, né? Bem, mas o Matrix, infelizmente eu não assisti, mas pelo que eu li, parece que a ideia é que toda a realidade é um programa de computador. Então, nesse caso, é uma abordagem idealista, não é a que eu defendo, tá? Porque eu defendo que existe uma energia que gera, né, a mente, né, a consciência. A consciência, a energia se divide em três aspectos, esses três aspectos se reúnem e a gente tem a mente consciente, certo? Então, não é a mente que está gerando a realidade, é a energia que se subdivide em matéria, né? E informação, na sentiência, entendida como capacidade de sentir, e esses três aspectos se reúnem, então nós temos a consciência. Então, a consciência não está na origem da realidade, a consciência ela é produto de uma evolução, né? De um processo, né? Então, seria um pouco diferente, talvez, do Matrix, embora eu não tenha assistido, né? E é isso. Então, não sei se você concorda, mas eu diria que a energia estaria mais para o Star Wars, que se tem a força, né? É algo que está dando uma unidade para tudo, porque tá presente, né? Tudo está na energia, tudo está na força. E Ótimo. então, tudo está conectado com tudo por meio dessa base comum, né? Então, seria essa a ideia. Mas é claro que existem outras abordagens filosóficas, existem muitas filosofias que entendem que é a mente que cria a realidade, né? Eu discordo, mas respeito, né? Isso foi uma coisa, isso que o senhor trouxe é uma coisa que a gente sempre trouxe muito aqui para o grupo, né? Que, olha, não dá para você ser tão kantiano assim, de acreditar que é a mente que cria a realidade, porque a realidade tem coisas que independem da mente humana, né? Inclusive, a gente pode pensar que a humanidade dá nomes para as coisas, mas a realidade mesmo está aí muito antes, né? Hoje, um dos grandes desafios da ciência é tentar ver qual foi o momento mais próximo do Big Bang, da criação, né? Quando é que foi? Como é que foi? Né? Então, hoje, o James Webb, aquele telescópio, ele já conseguiu encontrar até 200 milhões de anos depois da criação, né? Então, você vê que a ciência, essa aproximação, ela até então era impensável, né? A gente poder chegar tão próximo do momento da explosão, né? Do Big Bang, né? A explosão cósmica, né? Que não é bem uma explosão,
é uma forma lenta da energia se dissipar pelo universo também, né? Porque o termo explosão não é um termo adequado também, né? Mas Tem muitos físicos que são de origem indiana e que têm aquela crença que vem do hinduísmo, né, de que existe uma consciência universal que cria o mundo, os planetas, né, o mundo. Mas eu acho que isso aí não faz muito sentido, porque você vê, por exemplo, a Lua, a maior parte dos planetas não tem vida consciente. Então, essa, se tudo é gerado por uma consciência, por que não tem consciência na Lua? Não tem consciência em nenhum planeta ou nenhum outro planeta, só na Terra, do que a gente conhece, né? Então, se existisse uma consciência universal, tinha que ter consciência em todo o universo. Bem, é a minha posição, né? Agora, eu já discuti muito isso com esse pessoal aí que defende isso, né? Eles têm argumentos, você não consegue convencer, eu não consigo convencer eles, nem eles vão me convencer, porque eu também tenho minhas convicções, né? Inclusive, já existem estudos estatísticos, né, de que, olha, como assim nós somos a única consciência, né? Ou nós somos a única consciência porque foi a que sobrou de outras tentativas de consciência, que é uma hipótese pouco provável, porque o universo tem em torno de 13 bilhões de anos e a Terra foi formada há 4 bilhões de anos, né? Não daria tempo para a consciência acontecer como ela está acontecendo aqui. É uma hipótese, né? Óbvio, né? Ou a outra hipótese é que, se há outras consciências, elas não conseguiram fazer uma comunicação entre elas, né? Vamos supor que exista um outro tipo de ser que está do outro lado do universo que não conseguiu chegar aqui também, né? Pois também não se sabe, né? São hipóteses atrás de hipóteses, né? É muito hipotético, porque a gente não pela própria teoria lá do Einstein, etc., você tem uma que chama, né, de cone, né, da luz, né? Você tem uma fatia do universo que a gente pode observar, mas o resto a gente nunca vai poder, né? É verdade, é verdade, é verdade. Não é que nossos aparelhos são fracos, não, é que é fisicamente impossível a gente saber alguma coisa sobre, sei lá, 99,9% dos universos, né? A própria palavra universo está caindo em desuso, né? Agora já é metaverso. Bem, acho que o Carlos tinha uma pergunta também. Olha, seguinte, aqui na PUC, aqui do Rio Grande do Sul, tem o professor Eduardo Luft, e ele trabalha com Hegel, teoria de redes, teoria de sistemas, e ele fala numa dialética ascendente. Eu gostaria se o senhor pudesse me explicar o que seria a dialética ascendente, se tem uma descendente. É isso. Eu estudei bastante Hegel, tá, no mestrado, mas esse termo eu não lembro, né? Agora, toda dialética, ela é ascendente, né? Porque você vai tendo tese, antítese e superação, né? O Aufhebung, a superação. Então, essa superação, ela vai se transformar numa nova tese, vai ter outra antítese, vai ter outra superação. Então, é um processo. Só que no Hegel isso tinha um ponto final, né? Que era o espírito absoluto. É quando a consciência ela volta para trás e vê toda a sua história, né? E que ela, então, ela se percebe, se identifica como sendo livre, né? De estar percorrendo todo aquele caminho. É uma filosofia muito poderosa, muito coerente, né? O problema com o Hegel é se a gente procurar
de onde ele parte, né? Ele parte já, né, da suposição de que naquele período da Alemanha ali já tinha se né, a razão já tinha conseguido conhecer a verdade, né? Em poucas palavras, é mais ou menos isso, né? Não tinha mais mistério nenhum, né? Já estava tudo. Então, uma dialética ascendente seria essa em que a razão vai cada vez mais se apreendendo a si mesma, né? Aquela frase lá do Sócrates, né? Conhece a ti mesmo. Então, isso aí tem vários graus, né? Em Platão, nós tínhamos, a dialética começa em Platão, né? Pela ascese, pelo diálogo, né? E o diálogo de alguém com alguém que já chegou no mundo das ideias, você vai, né? Um processo de ascese, né? A pessoa sai do mundo das aparências e atinge, a sua mente atinge o mundo das ideias. Então, isso é ascendente, certo? Você sai aqui do mundo das aparências, das opiniões, e você chega nas ideias que são verdadeiras, né? São fundamentos de toda a verdade. Então, já existiu uma ascese, né? Um processo ascendente em Platão também, né? E em Hegel, em Platão, isso é no diálogo, né, do Sócrates lá com aquele pessoal que ia conversar com ele, e ele vai, então, né, convencendo, né, que existe a ideia do bem, existe, né, existe um mundo das ideias, né? Então, é no diálogo de pessoas. Agora, em Hegel, é muito mais interessante, assim, é muito mais social, porque ele coloca isso na história humana, né? Nas etapas todas da razão, do conhecimento, incluindo as ciências, né? O Hegel fez uma filosofia da ciência. Se você ler a filosofia da natureza dele, é baseada na ciência da época, né? Então, é um processo em que a razão vai conhecendo tudo que é possível conhecer, inclusive a si mesma, né? Aí chega no espírito absoluto. Aí acabou o filme, porque é o máximo, né? Chegou no espírito absoluto, é o máximo. É a razão que conhece tudo sobre si mesmo e toda a história da humanidade, tudo está ali, né? Então, é um processo, é uma dialética ascendente na história humana. Só que ele partiu do pressuposto que a Alemanha, naquela época, já tinha chegado, né, no máximo. Exatamente. Esse pressuposto que a gente pode questionar, porque a história continua. Exatamente. Né? Exatamente. A história tem fim? Exatamente. Ele achou que já tinha terminado tudo. Já tinha terminado tudo. Tem aquele livro, né, O Fim da História, do Fukuyama, mas só que foi alarme falso, a história continua. Bem, gente, eu acho que eu já... Pelo contrário, né? A ciência, ao final do século XIX, deu um pulo, mudou totalmente o paralelo. A própria filosofia, né? Com o Heidegger, a gente entra no pós-moderno, né? A questão não é mais representar o mundo. Com Marx também, eu acho, na minha visão, Marx e Heidegger estão muito próximos, apesar de politicamente opostos, mas filosoficamente eu vejo uma proximidade, porque a questão não é mais representar o mundo, a questão é viver. Né? Para Marx, é viver pela ação política e pela revolução. E em Heidegger, o viver assim, em contato com a floresta, com a poesia, com as coisas, com a arte, né? Então, aí Hegel virou a história da filosofia, né? Embora seja uma filosofia muito poderosa, porque o Hegel ele era enciclopédico, né? Ele, inclusive, escreveu o livro Enciclopédia. A Enciclopédia das Ciências Filosóficas, né? Ele criou, né? E o Heidegger tem uma questão interessante que você trouxe agora, que é que ele tinha um desejo de retorno aos pré-socráticos, que eram os elementistas. Então, eles que davam propriedades quase anímicas para os elementos da natureza, né? Então, Heidegger queria chegar novamente nisso pelos modos de dizer do ser, que eram esses modos antigos que estavam no alemão arcaico, né? Modo de vivenciar o ser. Modo de vivenciar o ser, pelo Sein com Y, né? Aquele Sein antigo que estava lá no léxico da língua alemã, né? Antigo. Né?
Aí o pós-moderno se encontra com o pré-aristotélico. Agora, um dos Inacreditável problemas isso, né? um dos Saltos da problemas com o história. Heidegger, um dos problemas que eu tenho com o Heidegger é que ele leu Aristóteles no viés da filosofia medieval e não Sim. quer dizer, Ah, ele não tinha, talvez, acesso, né, a textos que se perderam, depois foram reencontrados, de Aristóteles, né, da metafísica, que possibilitaram ao Pierre Robin fazer uma outra... é. Né, porque, no fundo, eu acredito que Aristóteles, Spinoza, Marx, até um pouco o Hume e o Heidegger e o Merleau-Ponty formam uma linha, a linha que eu me identifico mais. Sim, Né? sim. Sim, pela Agora fenomenologia, claro. Pela eu fenomenologia. estou colocando a filosofia chinesa também. Então, Sim. eu já te conheci um pouquinho na Gajuna. Então, filosofia chinesa, Heráclito, Aristóteles, Spinoza, Hume, Heidegger, Merleau-Ponty, eu vejo Sim. aí uma continuidade e digamos assim, é claro que são todos diferentes entre si, mas eu vejo uma inspiração. Mas a escola de Kyoto, no Japão, fez uma ligação muito forte, né, com o pensamento do Heidegger e o budismo. Né? Budismo A escola de Kyoto. É o mais próximo disso tudo aí. A escola de Kyoto. Eu acho que depois de velho que eu comecei a entender um pouco melhor isso aí, porque a gente, quando está estudando a história da filosofia, né, você fica tantas posições diferentes que você não consegue assim, ver um sentido naquilo tudo, né? Agora, depois de velho, dá para a gente... E isso que o senhor traz é uma coisa que a gente conversa muito aqui, né? Que é não ter uma posição tão dogmática e só veja aquele autor como o epicentro de tudo que gira em volta, né? Isso é pouco filosófico, né? Porque, como dizia Merleau-Ponty, filosofia é uma investigação, né? Mas eu vejo muito que a filosofia brasileira ela ainda tem alguns filósofos têm assim escolhem seus 6 ou 3 autores às vezes que só gira naquilo ali e esquecem outras contribuições de outras linhas ou vertentes, né? Por exemplo, filosofia judaica, né? Que também é muito pouco falado no Brasil. Eles estudam tanto esses autores que você não consegue... eles sempre sabem mais sobre esses autores do que os outros. Né? Então, assim, eles se sentem superiores, porque eles sabem muito mais daqueles autores do que a gente. Mas o meu objetivo não é conhecer os detalhes de cada autor, ou de algum um ou outro autor. Né? O meu objetivo é entender alguma coisa desse mundo, dessa vida nossa aí. Então, aí, né, usando os autores que me contribuem para o meu entendimento. Perfeito. Genial. Acho uma filosofia inspiradora. Acho inspirador isso. Acho inspirador, né? E isso é um bom exemplo. Eu agradeço muito, em nome de todo o nosso grupo aqui, a sua contribuição, professor Alfredo, foi imensa, muito, muito importante mesmo, né? Temos em conta a ligação que o Ronald fez com o senhor para que esteja aqui hoje e possa dar essa brilhante palestra conosco aqui. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço muito a vocês, porque é muito importante a gente ter com quem conversar, a gente que esteja nos ouvindo, né, e concordando ou discordando, mas que dê atenção, né, que isso faz parte da filosofia, né, esse diálogo, né, essa comunhão de ideias, de sentimentos também, né? Com certeza, absoluto. Muito importante. Obrigado. Muito obrigado. Pessoal, ficamos por aqui hoje. Muito obrigado a todos, especialmente ao professor Alfredo, que... Tem que desligar a gravação, né? Porque senão fica... Vou desligar agora, sim. Espera aí, só um momentinho aqui. Cadê o meu mouse? Desligado. Então, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente.